Hoje cedo, a gente falou um pouco sobre o significado da igreja, falamos que a palavra que é traduzida no original para a igreja, originalmente ela significava o quê? Qual era o significado original dessa palavra que nós usamos hoje como igreja? Qualquer tipo de reunião, um ajuntamento de pessoas. E como foi que mudou o significado da palavra? Alguém falou sobre isso aqui hoje cedo, né? Como foi? Hã? Não. Deixa eu fazer a pergunta primeiro, então. Quando as pessoas não respondem, às vezes o problema não está na resposta, está na pergunta, né? Em algum momento, o significado dessa palavra, que era só um ajuntamento de pessoas, passou a se tornar um grupo específico de pessoas. Quando foi que isso aconteceu? É mais fácil do que vocês imaginam. Não tem pegadinha aí, não. É uma pergunta muito simples. Ou eu vou ter que fazer a segunda palestra de novo, né? Por que existe a igreja? Sim, mas quem que inventou? E quando foi, então, que aconteceu a mudança do significado dessa palavra para um ajuntamento de pessoas para ter um significado espiritual? Foi com Jesus, quando ele chamou os discípulos, e ali foi o primeiro passo, segundo o irmão White, da organização da sua igreja. E ele disse, eu edificarei a minha igreja, usando aquela palavra. Então foi Jesus que inventou esse negócio. E foi ele que mudou o significado dessa palavra. Na tradução da Septuaginta, né, que diz que aparece aí a tradução, a palavra grega, eclesia, que tem a tradução da palavra kahal, que é a palavra hebraica lá, ela é traduzida pela mesma palavra, que quer dizer qualquer ajuntamento de pessoas. Mais tarde se tornou uma definição do povo de Deus. Aí sim, a outra pergunta, de mais de 100 vezes que aparece no Novo Testamento, quantas vezes se refere à igreja como um prédio? Nenhuma, a não ser uma ilustração descrevendo a igreja com uma alegoria, que vocês são a coluna do templo espiritual, tá? Mas para descrever literalmente um edifício não aparece, porque a igreja não é o prédio, a igreja é o povo. Aí eu descobri um negócio, falando, né, com o evangelista ali, tem uma parte, um parágrafo aí do capítulo, na página 21, que por algum motivo os tradutores aí não traduziram, metade do parágrafo está em inglês. E eu estava procurando essa frase e não achava, porque não foi traduzido. E agora eu quero ler com vocês, então, porque é extremamente importante para a gente concluir o assunto da manhã e poder prosseguir. É o terceiro parágrafo da página 21. A metade do parágrafo está em inglês. O contexto, o que é? A gente estava falando sobre o modelo de liderança do Novo Testamento. E nós vimos que no Novo Testamento ele fala de anciãos, sempre no plural, para se referir àqueles líderes espirituais que cuidavam da igreja. Seguindo esse modelo, a igreja adventista, o movimento adventista, usou o mesmo modelo. Então, eles começaram a ordenar 2 tipos de elders, e aí que começa a confusão. Porque em inglês, elder, essa palavra é utilizada para descrever o pastor que é pago pela associação e o pastor que cuida da igreja local. Em outras palavras, a ordenação dos anciãos ou pastores, no início do movimento adventista, ela tinha para 2 tipos de funções. Para o pastor itinerante, que viajava, e para o pastor local da congregação. Se vocês quiserem ler sobre isso, tem a referência aí do livro do pastor George Knight, tá? Vocês podem ler em detalhes. Tem um livro dele que foi traduzido, não sei se é esse que está em português. Mas aí o dom de línguas, muita oração e com a ajuda do Google Translator, né, vocês podem conseguir alguma coisa se não tiver em português. Em resumo é isso. A igreja adventista, nos seus primórdios, começou a ordenar elders, que é o quê? Pastor ou ancião, é a mesma palavra, descreve os dois em inglês. Alguns para o trabalho local e outros para o trabalho itinerante. Qual era a função do elder local? O quê? Pastorear o rebanho, a congregação local. Qual era a função do elder itinerante? Fazer evangelismo e abrir igreja. Não precisa ser nenhum cientista para descobrir isso, é óbvio.
Só que nós depois, traduzindo em outras línguas, começamos a usar pastor e ancião, e aí diferenciamos. O pastor é pago, no movimento adventista, pelo menos aqui na América do Sul, quando diz pastor, já subentende que ele recebe salário da organização. E o ancião é voluntário. Mas essa é uma diferenciação que nós fizemos com o correr da história, não tem... Agora, não grava, por favor, né? Não tem base bíblica e nem no modelo do movimento adventista pioneiro. Não estou dizendo que é errado. Tem muitas praxes que nós temos hoje na igreja, que nós usamos, porque o mundo requer isso. São mudanças que têm que ocorrer na maneira como a gente dirige a obra. São necessidades que surgiram. Mas, originalmente, na Bíblia e no Espírito de Profecia, não havia essa diferenciação entre esses dois tipos de pastores, ou anciãos, pastor local e pastor itinerante. Agora, o problema é, se hoje, aí é um problema, se nós pagamos para pastores ficarem cuidando de igreja, pastoreando uma igreja local. Esse não é o modelo bíblico e nem do Espírito de Profecia. Percebe? O problema não é pagar para alguns e não pagar para outros. É claro, né? Você vai dizer, não, mas então não é justo, né? Não, mas espera um pouquinho, a função é diferente. Nós usamos dentro da organização uma função diferente. Você que é ancião não recebe salário da igreja, você pode ter 1 ou 2 trabalhos. Então, você pode até ganhar mais do que o pastor. E muitos de vocês ganham. O pastor ele tem dedicação exclusiva, como vocês também têm, só que ele não tem oportunidade de trabalhar em outra coisa para ganhar. Ele trabalha e não ganha hora extra, em outras palavras. Se você fizer hora extra no seu negócio, você pode produzir mais e ganhar mais. O pastor faz hora extra, ele pode gastar mais gasolina, mas o salário dele vai ser o mesmo no fim do mês. Tá? Porque não é baseado na produção do trabalho. É baseado numa dedicação completa para que ele tenha o suficiente para a manutenção da sua família. Algum comentário, alguma pergunta sobre isso? E tem um microfone aí, né? Pode usar? Está ligado ele? Está quente. Se alguém tiver algum comentário a fazer sobre isso, pode vir aqui. Tá? Se a pergunta for muito difícil, o pastor Mota vai responder para vocês. Bem, eu vou avançando. Se alguém quiser, eu vou dar mais uma parada daqui a pouco. Assim. E aí o texto que não foi traduzido, o que é? Dentro desse contexto, aí esse pesquisador, que é um pastor, hoje ele trabalha na Flórida, e ele diz o seguinte, no início, os ministros adventistas, os pastores adventistas, assim como os apóstolos do Novo Testamento, trabalhavam numa função dupla, de estabelecer igrejas em novas áreas e visitavam periodicamente essas igrejas. É o pastor itinerante. Qual é a função do pastor itinerante? Que para nós hoje seria o quê? Qual seria o paralelo desse modelo? O distrital, que tem 7, 8, 9 congregações. Qual é a função dele? Plantar mais igrejas e visitar fortalecendo a liderança dessas igrejas. É isso que ele tem que fazer. Em outras palavras, evangelismo e plantar novas igrejas. E o ancião, que é o pastor local, né, desse modelo bíblico e do início do movimento adventista, é cuidar da congregação local. Proteger, alimentar e treinar para o cumprimento da missão. Algum comentário? Não? 37 vezes, diz aqui, ele contou, esse pastor que fez a pesquisa, ele diz, Ellen White usa a frase, ou uma variação dessa frase, reprovando os pastores que estavam, ela usa a expressão em inglês, hovering over the church, quer dizer, rodeando as igrejas. 37 vezes ela falou, o que vocês estão fazendo não está certo. Ela falou, em 2 casos ela menciona, ela está falando para leigos, e todas as outras ela está se referindo aos pastores, que em vez de sair para fazer evangelismo e plantar novas igrejas, estavam só ali rodeando as igrejas. É isso que diz o texto. É conspiração mesmo, viu? Que não traduziram aqui. A culpa é minha, fui eu que não traduzi. Muito bem. Então existem, quando a gente entende o significado do que é a igreja e como ela foi organizada, isso tem implicações diretas na maneira como a gente vai ser igreja e como a gente vai fazer a obra de Deus na igreja. A igreja não é o alvo da missão, mas é um instrumento em fazer discípulos de todas as nações. Missão não deve ser uma atividade esporádica da igreja, mas o resultado da iniciativa divina. Nós nos unimos ao Espírito Santo no cumprimento da missão. Não é, vamos planejar fazer evangelismo no meio do ano. Não. E o resto do ano, faz o quê? Então, para que a gente está aí?
Não faz sentido, tá? É como se fosse um discípulo falar assim, o discípulo, eu vou ser discípulo no final de semana. Não faz sentido, ou é ou não é, ou faz ou não faz, ou você está cumprindo a missão ou não está. São Mateus 9, 35 a 38. É um texto bem conhecido, se você quiser acompanhar na tradução que você tem aí, prefira. Descreve como Jesus cumpria a sua missão. Jesus ia passando por quantas? Todas. Cidades e povoados. Cidades grandes, médias, menores e vilas. E o que ele fazia? 3 coisas. O ministério de Jesus era resumido em 3 atividades. Ele pregava, ensinava e curava. Era isso que Jesus fazia. Nem disse que ele batizava, né? Mas os discípulos dele é que vinham atrás batizando o povo. Né? Mas ele ensinava, pregava e curava. E diz o texto, verso 36, ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão. A palavra compaixão, literalmente quer dizer, aquele que tem, né? Paixão é sofrer com. Então, uma coisa é você ter simpatia. Alguém está sofrendo, né? O cara caiu no buraco, você olha assim, e deve ser ruim aí embaixo, hein? Isso é simpatia, você sentiu pena da pessoa. E a outra é empatia. A empatia, nossa, que situação difícil. Eu não tenho palavras, eu nem imagino o que é que você está sentindo. Mas eu vou ficar aqui com você. Isso é empatia, é bem diferente. E compaixão é isso, é você sofrer com. Esse é o significado dessa palavra. Diz aí, então, que Jesus teve compaixão pela multidão. Então, um dos motivos que os líderes religiosos lá no tempo de Jesus, eles tinham ódio de Jesus, é porque ele atraía as multidões. E ele atraía as multidões porque ele falava de uma maneira que fazia sentido, porque ele falava de coisas reais, contava a história, fazia perguntas que movia a multidão, e a sua mensagem era compreensiva e eles percebiam que era autêntica. Uma das coisas que mais prejudicam a pregação do Evangelho hoje e o crescimento da igreja, eu creio que é a falta de autenticidade, ou formalismo religioso. Então, a religiosidade pode ser um impedimento para o crescimento da espiritualidade. Porque, na verdade, você pode ser religiosamente correto e espiritualmente corrupto. Jesus ilustrou isso contando a parábola, Jesus sempre contava a história, do fariseu e do publicano. Aí vocês já entenderam o que eu quis dizer. Uma coisa é religiosidade, o formalismo, e a outra é espiritualidade. Tá? E aí no final desse verso, Jesus disse então aos seus discípulos, quando ele sentiu aquele amor, aquele sentimento profundo por aquelas pessoas que estavam ali perdidas, sem ter um rumo na vida. Ele então disse aos discípulos, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Então o que é que nós precisamos? Nós ouvimos isso ontem, né? Trabalhar mais? Não. O que precisa? Primeiro, peçam, orem. Até a palavra ali que é traduzida como peçam ou orem, é uma palavra que quer dizer implorar. Não é fazer aquela oraçãozinha assim com a mão na maçaneta da porta, Senhor, abençoa o meu dia, guarda na viagem. Não, não, não. É implorar, tá? Com Deus. Implore a Deus, ao Senhor da colheita, para que Ele envie mais trabalhadores. E aí a gente pensa, então eu vou pregar um sermão, no final do sermão eu vou fazer um apelo, para a gente poder preencher todos os cargos na Comissão de Nomeações. Ou para o trabalho missionário que a gente vai fazer hoje à tarde. Não é isso que Jesus está falando aqui, não. Ele está falando o seguinte, orem para que o Senhor da colheita envie trabalhadores. Essa é uma outra palavra interessante também. Tem uma palavra muito comum, traduzida como enviar no Novo Testamento, que é apóstolo. Mas não é essa palavra que aparece aqui. A que aparece aqui é equibalo, que quer dizer atirar com violência. Então não é assim, eu vou dar um endereço para você, onde você vai fazer uma visita e dar um estudo bíblico. Não, não, não. Ele está dizendo assim, ore ao Senhor da colheita, para que Ele expulse os membros da igreja, para eles cumprirem a missão lá fora. Que é isso que está precisando fazer. Envie violentamente, atirar, para que eles possam alcançar e cumprir a missão lá fora. Faz sentido as palavras de Jesus? É isso que a gente precisa. Mais oração e pedir a Deus que chame pessoas que estejam realmente comprometidas. E muitos estão dentro da igreja e muitos estão lá fora. A Cibele, né, trabalhava no hospital psiquiátrico lá em São Paulo e tinha uma plaquinha na entrada que dizia assim, muitos que estão não são e muitos que são não estão. Na porta de um hospital psiquiátrico. E na igreja devia ter também a mesma plaquinha, né? Muitos que estão não são. E muitos que são
Ainda não estão, não. A gente tem que ir lá buscar. Tá? Claro, porque no hospital tem os provedores, né? Os profissionais de saúde, tem as visitas. Nem todos que estão são. E na igreja a mesma coisa. Nós não somos chamados para julgar. Não somos nós que vamos tentar identificar quem são e quem não são. Não é nossa tarefa essa. A nossa tarefa é pedir, implorar a Deus para nós conseguirmos mais trabalhadores, para que Ele envie mais trabalhadores para o cumprimento da missão. O método de Jesus é o único método que vai dar realmente verdadeiro resultado. Nós podemos usar muitos métodos que podem dar resultados, mas não o verdadeiro resultado. O verdadeiro vem seguir o método de Jesus. Ele fazia amizade com as pessoas, ele demonstrava simpatia, ministrava as suas necessidades, ganhava confiança, e só então dizia, segue-me. Por isso é mais fácil a gente sair e ir do outro lado da cidade, distribuir o livro, bater na porta de alguém que a gente não conhece, do que atravessar a rua, um vizinho que a gente vê quase todos os dias, e conversar com eles. É mais fácil a gente sair e fazer o trabalho missionário noutra cidade ou noutro país, como em alguns lugares está ficando assim bem popular também, do que trabalhar com aqueles que estão do nosso lado. Tá? Esse é o seu campo missionário. A irmã White fala que dentro da sua casa é o maior campo missionário. As esposas de pastor, a sua esposa, a esposa de pastor ou de ancião, não precisam se sentir culpadas porque elas não saem para dar estudo bíblico todos os dias ou para pregar todo fim de semana, fazer séries de evangelismo. Não. A irmã White fala que a mãe dentro de casa, cuidando dos filhos e dando educação religiosa, no crescimento espiritual dos seus filhos, está cumprindo uma tarefa tão importante que não pode ser substituída pela do pregador no púlpito. Tá? Então não precisa se sentir culpado por causa disso. Diga isso para sua esposa, tá? Ou diga para as esposas dos anciãos da sua igreja. O método de Jesus deve ser seguido, e Deus retém as suas bênçãos se nós não usamos ou não trabalhamos de acordo com os seus métodos. Isso aí não está, eu acho que não está aí no material, mas eu gosto muito dessa frase. Se nós podemos ter várias atividades, métodos diferentes, mas se não estivermos seguindo os métodos de Cristo, quer dizer que tudo que nós fizermos tem que ter uma base na Bíblia e no Espírito de Profecia. Esse é o teste que a gente tem que passar. Você pode ter uma ideia brilhante, mas se não tem apoio na Bíblia e no Espírito de Profecia, ou se fere alguns princípios que estão claramente apresentados nas Escrituras, não deveriam ser utilizados. Testemunhos 7, volume 7, página 18. Atos dos Apóstolos, página 9, diz aí, é um verso áureo para definir o que é a igreja. É a agência apontada por Deus para a salvação dos homens e foi organizada com dois propósitos. Diz, o quê? Servir e levar o Evangelho. Então Jesus, ele levava o Evangelho de que maneira? Pregando, ensinando e curando. A igreja cumpre a sua missão de que maneira? Servindo a comunidade. Então não espere que no final de um programa de assistência social ou teve um desastre ecológico aí na comunidade, a igreja foi lá ajudar ou distribuiu comida para os pobres e com isso não deu nenhum batismo ainda. Não, nós não devemos olhar assim. Nós devemos servir a comunidade e suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. E também levar o Evangelho. Naquela história que eu contei para vocês lá de Nova York, um colega meu estava comigo, enquanto a gente estava descarregando um caminhão de baldes, de utensílios, depois do furacão lá de Nova York, e em vários desses baldes tinha o nome da igreja que tinha doado, e tinha Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, e Batista, Pentecostal, não sei de onde, tudo escrito nos baldes. E ele olhou bem para mim e disse, esse pessoal aí está usando a gente burro de carga. Aí eu olhei bem para ele e falei o seguinte, escuta meu amigo, você acha que esse povo que está vindo aqui, eles vão ficar olhando o que está escrito no rótulo do balde, quem mandou? Ou eles vão olhar para você que está entregando a mão deles e dizer muito obrigado? Você acha que o impacto é maior do nome que está escrito no balde, ou nessa igreja aqui que abriu as portas para entregar o balde para eles? Tá? Bom. Aqueles que Jesus chamou foram enviados numa missão. Era uma comunidade com uma missão. Eu pus essa foto porque me relembra uma estação de salva-vidas. Né? E diz a história que lá, talvez numa região costeira como de New England, que não tem muita praia com areia, como as praias de Santos, né? Tem uma costa muito rochosa, que era uma região muito perigosa e muitos navios naufragavam ali.
E construíram, então, uma estação salva-vida para que desse direto atendimento, porventura, quando acontecesse um naufrágio. E realmente aconteceu várias vezes. E a equipe de salvamento saía rapidamente para tentar resgatar as pessoas e trazia de volta para tentar salvá-los. Bem, o problema foi que aquilo se tornou tão popular que vinha muita gente ouvir aquelas histórias. E um dia teve um desastre, um naufrágio muito grande, com centenas de pessoas precisando ser atendidas. E a equipe de salvamento trouxe aquelas centenas de pessoas molhados, sujos, alguns vomitando, mal vestidos. E as pessoas que cuidavam do prédio da estação salva-vidas disseram, não, aqui não, vocês vão sujar o carpete, o estofado aí no banco, aqui não, vocês tratam deles lá fora primeiro, dá um banho, troca de roupa, depois quando estiverem em condições, aí eles podem entrar aqui. Bom, aquilo deu uma confusão muito grande e a comissão da liderança da estação salva-vida debateu durante muito tempo qual era o propósito da existência deles. Até que no final decidiram o seguinte, olha, se vocês quiserem com esse negócio de continuar resgatando gente suja e náufrago para trazer aqui, vocês vão e constroem uma estação de salvamento para vocês. E foi isso que eles fizeram. Saíram dali, construíram outra estação de salva-vidas, e hoje, se vocês passarem por lá, nessa região, existem centenas, se não tiverem milhares, de estação salva-vidas. Só que ninguém sai para salvar ninguém. Só ficam dentro da estação contando história, que aconteceu há muito tempo atrás. Ok, eu quero dar uma parada e dar uma oportunidade de duas perguntas ou observações. Quem tem a primeira? Pode ser alguma coisa que eu falei aqui que você não concordou, agora à tarde ou de manhã, alguma coisa que você não tinha pensado antes, ou que você não gostou de algo que foi apresentado aqui. Quem é o primeiro? Sim. Acho que pode usar isso. Som. Pastor, na parte da manhã o senhor falou sobre plantar igrejas, e na região que o senhor tem visitado, quando o pastor planta uma igreja, assim, qual a média de tempo ali que consegue formar uma liderança? Quantos anos para poder sair, para ir plantar outra igreja em outro bairro, outra cidade? Qual é essa média que tem lá? Excelente pergunta. Eu posso te dizer o que normalmente a gente faz, o que eu estou envolvido hoje, nos lugares onde eu estou fazendo, que é mais o ideal do que na prática. Como eu disse, durante muitos anos, eu trabalhei promovendo o plantio de igreja. E a gente comprava propriedade, alugava salão, e mandava um grupo de líderes, anunciava na igreja e mandava um grupo de líderes para começar o culto lá daqui uma semana ou duas. Ou fazia uma série de evangelismo naquele local. Eu me lembro alguns lugares que eu pregava, de dia eu trabalhava na construção, a gente estava construindo salão, e à noite pregava. Naquele tempo as séries eram de 2 meses, não eram de 2 semanas. 45 noites, 60 noites, eu lembro de ter feito. Bem, mas esse é um tipo. O outro tipo que nós estamos fazendo hoje é o seguinte, você gasta mais tempo antes de começar, e não começa a igreja nem com o prédio, porque não é bíblico, né? E nem com o serviço de adoração, que a igreja realmente é o povo. Então, como é que eu vou começar sem ter o culto de adoração e sem ter um prédio para reunir? Começa como? Com a igreja, com o povo, com as pessoas. Então, em vez de começar com publicidade, propaganda para atrair pessoas, você começa com um grupo pequeno, preparando já os líderes. Em vez de gastar 2 anos depois do primeiro batismo, preparando a nova liderança, não. Você gasta 1 ano antes de começar qualquer coisa, começa o pequeno grupo para formar líderes. Depois de uns 3, 4 meses que eles estão já entendendo a visão, aí eles começam a fazer pequenos grupos nas comunidades e ações comunitárias. Marca presença no bairro. E eu tenho várias histórias. Eu poderia contar para vocês aqui uma dezena de histórias que eu tenho foto aí para mostrar, se o tempo permitisse. Uma delas é 2 semanas atrás, só que agora veio na cabeça, foto não está aqui na hora, mas posso até mostrar mais tarde. Há 2 semanas atrás eu estava numa igreja em Orlando e um rapaz veio pregar. Ele fez um sermão dizendo que ele está indo para ser missionário no sul da Croácia. E ele não tem, é uma região que quase não tem igreja naquele país. Há 7 anos atrás, ele tinha um grupo de jovens, que eu trabalhei com eles, tinha mais ou menos uns 15 jovens, na cidade de Orlando. Isso foi em 2007, 2008. 11 anos, né?
fazem 11 anos agora. E ele formou esse grupo de ação, e eles queriam fazer algum trabalho na comunidade, e eles escolheram o lugar mais difícil da cidade. Era um lugar tão difícil, que nós convidamos um policial para vir dar o curso de treinamento para os obreiros bíblicos, para eles saírem na comunidade. Tá? É claro que o policial era também ancião da igreja. Tá? Então ele entendia o que a gente ia fazer. Mas ele foi ensinar os jovens como eles poderiam, com cautela, com cuidado, entrar naquele bairro sem se meter em problema. Porque era um bairro de alta periculosidade, com muita droga e imoralidade. Bem, em resumo, dali surgiu um grupo, o grupo se chamou Lighthouse, e logo antes deles plantarem realmente o grupo, a nova congregação, que levou quase um ano, eles, numa das visitas à comunidade, eles perguntaram que estavam planejando abrir ali uma congregação, uma igreja. E um dos moradores, eu lembro bem que o Gabriel me falou assim, e a resposta foi, se vocês abrirem essa igreja, nós vamos. Porque eles já conheciam, tinham confiança. Então a igreja começa antes de abrir as portas, em outras palavras. E aí você já tem a liderança antes de começar a igreja. Se a gente começar de forma rápida, através de um processo relâmpago, de uma campanha de evangelismo, de uma Semana Santa, ou simplesmente transferindo 20 membros dessa igreja para o outro lado da cidade, você vai gastar 2, 3 anos para tentar formar nova liderança. E tem mais um problema. A maior parte do tempo da comissão daquela nova congregação vai ser discutindo que tipo de música vai usar, que tipo de roupa vão estar vestindo na hora do culto. Que são coisas que, para mim, não são prioritárias no cumprimento da missão. Então, quando você inverte o processo, e não foi o que Jesus fez? Jesus não alugou um salão e começou a distribuir convite na cidade. Não. Ele passou a noite em oração, pela direção do Espírito Santo, escolheu 11 e passou 3 anos e meio com eles. Então, Jesus fez esse processo que eu estou mencionando. Investe no desenvolvimento de líderes. E eles é que vão alcançar as pessoas aonde eles moram na comunidade. Respondeu? Okay. Então pode levar 9 meses a 1 ano de formação de liderança antes de abrir as portas para o público da igreja. Pode também fazer o contrário? Pode, é o que normalmente a gente faz, mas é mais trabalhoso e leva às vezes mais tempo. E às vezes nunca resolve, porque eu conheço centenas de igrejas que tem 20 membros, já faz 50 anos, e nunca plantaram outra igreja. Não tem nada de errado em ter 20 membros, tá? Desde que a cada ano ou 2, planta uma nova. Assim como tem pessoas mais altas, mais baixas, as igrejas também têm tamanhos diferentes, mas nós temos que cumprir a missão. Tá? Quem tem a segunda pergunta? Eu disse que ia dar oportunidade para 2, né? Pode ser em outra área também, não precisa ser especificamente daquilo que eu falei. Pois não. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Se eu for iniciar uma igreja em um bairro ou uma cidade que ainda não existe, existe uma regra, a organização deve ser igual ao resto da nossa igreja, ou eu posso começar atendendo as necessidades das pessoas, ou seja, falar sobre o amor de Cristo, os evangelhos, e com o tempo que eu vou adaptar a escola sabatina ao resto da organização da igreja? Qual seria o ideal para iniciar os primeiros contatos, os primeiros cultos? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Eu até sou tentado a pedir que o presidente responda. Né? Tão fácil que eu pedi para o meu motorista, né? Bem, eu vou pensar alto aqui, tá? Naquilo que você falou. Primeira coisa que você mencionou para mim foi, você deu indicação, a pergunta relacionada se eu posso usar criatividade tentando fazer algo que normalmente não temos feito. Eu creio que sim. A irmã White tem mais de 100 de textos que ela promove a criatividade, inventar novos métodos e melhorar antigos métodos. Ela fala assim. Então, excelente. Porque se nós queremos ter resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Isso que é uma definição de insanidade, né? Quando você continua fazendo a mesma coisa e fica olhando, não, faz mais para ver se dá resultado. Não vai dar resultado. Então, para fazer algo novo, teríamos que realmente tentar algo novo. Então, a criatividade é indispensável. Além disso, cada bairro na mesma cidade, às vezes até dentro do mesmo bairro, tem pessoas diferentes. Você tem naquele bairro, às vezes, tem famílias com filhos pequenos e tem jovens universitários. Então, você tem jovens adultos solteiros. Então, o tipo de programa que você... E não adianta você querer pensar que eu vou plantar uma nova igreja, eu vou abrir uma nova igreja do outro lado da cidade e ela vai ter tudo. Escola, departamento infantil, todos os departamentos, do hall do berço até adolescente, desbravadores, aventureiros. Não, isso não vai acontecer.
Tá? Agora, o que é realmente mais importante nesse bairro? Eu tenho que descobrir. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise científica, de porta em porta. Essa é a melhor de todas, né? É a pesquisa de porta, é científica. Você pergunta para as pessoas. E aí você relaciona o que é que está no topo da maior necessidade, que nós podemos criar um maior impacto, e começa servindo a comunidade ali. Ao mesmo tempo, desenvolve a ideia que eu mencionei anteriormente, que é um grupo de líderes. Eu chamo de Master Group. Vou contar uma história aqui, já que você me perguntou hoje cedo do Gessé. Né? O Gessé fazia parte do meu Master Group em Nova York. Só que ele trabalhava em Connecticut e morava em Maryland. Okay. Se você não acompanhou, são 3 estados diferentes. E algumas vezes ele viajou 2 horas para ir na reunião do Master Group, de líderes. E aí ele disse assim, eu tenho vontade de trabalhar como pastor. Ele foi ancião de igreja, na Zona Leste, aqui em São Paulo, muito tempo. Fez um mestrado em teologia, estava preparado, teologicamente estava preparado. Escolado, né, já, experiência de ancião de igreja, muitos anos. E aí quando ele falou isso, eu falei, tá bom, eu posso arrumar. Temos aí uma igreja que está bem ruim. Na verdade está em, como é que chama aquele? UTI? Né? Terapia intensiva. Né? Assim, apoio só para manter com vida, para não parar de respirar. Né? Então eu sugeri para ele, vai para lá e fecha aquele prédio, encerra esse capítulo e começa do zero. Mas ele sempre foi muito teimoso, por isso que não deu muito certo a gente continuar, ele mudou para outra igreja. Né? E ele fez o contrário, ele revitalizou aquela igreja. Tinha 7 ou 8 assistindo que só ficavam brigando. No final do ano tinha uns 30 ou 40 assistindo e já tinha batizado uma meia dúzia. Aí o que a associação fez? Quis contratar ele para pagar o salário dele full time. Nesse tempo ele ainda morava em Maryland, trabalhava em Connecticut, no canal de televisão lá da ESPN, e vinha trabalhar fim de semana em Nova York. É bem fora do padrão, né, irmão? Completamente fora do padrão. Aí, naquela mesma época, chegou um chamado para ele trabalhar na Potomac, lá em Virgínia. Ele é pastor hoje lá na Virgínia. Tá? Então, ele veio como resultado desse Master Group. Eu fiz um desse há pouco tempo, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, num restaurante ali perto do escritório, e como eu disse para vocês, tinha 7 ou 8 pessoas assistindo regularmente. 4 deles já estão fazendo teologia hoje. Mestrado em teologia. Tá? Mas eu não promovo para vir muita gente nas minhas reuniões, não. Tá? Eu prefiro ter um grupo pequeno, comprometido, do que muita gente só observando, e depois saem criticando. Né? Tanto era que quando o pastor lá da igreja, que você conhece bem, pediu para eu fazer o treinamento de pequeno grupo, eu disse, mas o meu treinamento é diferente. Ele falou, diferente por quê? Quantas horas você precisa? Não, eu preciso 2 meses. Mas não, você tem que vir comigo 1 vez por semana. Aonde nós vamos fazer? Num restaurante, numa lanchonete, não é na igreja. E eu posso anunciar? Não, não anuncia. Era tudo diferente do que ele tinha pensado que ia ser. Bem, eu preguei na igreja, falei sobre a amizade, o poder da amizade e tal, falei da importância dos pequenos grupos, mas não anunciei que ia ter treinamento nenhum. Eu escolhi 4, 5 pessoas e o pastor escolheu mais uma meia dúzia. Aí nós reunimos depois do culto, sem anunciar para a igreja, numa sala do lado, na sala pastoral, e eu tentei convencer aquele grupo de umas 15 pessoas para não vir no treinamento. E eu fui tão insistente que no final da reunião, a Leila, é sempre bom ter a esposa do lado, né? Ela pediu para ela e disse assim, meus amigos, é o seguinte, ele não é tão ruim assim como ele parece. Tá? Vocês vão gostar, pode vir no treinamento, vocês vão gostar. Mas o meu propósito era desmotivá-los. Porque quem quiser vir após mim, o que disse Jesus? Toma a cruz, né? Negue a si mesmo. Siga-me, né? Não é como aquela história, né? O marido chegou em casa, a esposa não foi na igreja aquele dia, o marido chegou em casa, ele abraçou a esposa e rodou a esposa assim, aí falou, o que foi, querido? O pastor pregou sobre tratar bem as mulheres, falando, não, ele falou que cada um tem que tomar a sua cruz. E eu mencionei, isso não tem nada a ver com a Leila, né? Ninguém manda dar uma mensagem para ela. Mas eu estou falando é que Jesus deixou claro que se você quer seguir a Jesus, fazer alguma coisa, você tem que estar comprometido. Tá? Não vem me incomodar ou desperdiçar o meu tempo. Tá? Em outras palavras, tinha uma expressão que a gente usava, não sei se vocês entendem aqui, mas é gastar vela com defunto ruim. Sabe o que quer dizer isso, né? Então você investe naqueles que você vê que tem futuro. E realmente vieram uns 9 ou 10, durante uns 3 meses, a gente passou ali 1 vez por semana, e como eu disse, alguns grupos surgiram dali, e vários deles já mudaram, estão estudando hoje, se preparando. Né? Bem, vamos prosseguir?
Eu quero contar uma ilustração para vocês e deixo a ideia para vocês pensarem. Sabe o que é isso? Bonsai, é uma árvore bonsai, é uma árvore anã, né? Os japoneses desenvolveram essa técnica. É impressionante, eu já vi em alguns lugares, você vê árvores com 50, 70 anos dentro de um vaso. É impressionante, você olha a aparência delas, raízes, você vê que ela é velha, né? Mas ela é ali pequenininha, anãzinha. Bem, eu não creio que tenha aqui ninguém que, pode ser até que tenha, né? Não sei se tem, alguém que domina as técnicas de cultivar árvores anãs, mas com certeza tem muitos aqui que têm desenvolvido técnicas para manter igrejas anãs. E elas são bem parecidas, tem um livro que fala sobre isso. A teoria de árvore bonsai, né, no crescimento de igreja. Porque, na verdade, nós não fazemos muito para o crescimento da igreja, não fazemos nada para a igreja crescer. O que nós fazemos é para atrapalhar o crescimento. Porque quem dá o crescimento é Deus. Deus dá o crescimento. O máximo que a gente faz é impedir o crescimento. Ou permitir que Deus cumpra a sua vontade. Bem, fica aí o desafio para vocês pensarem. Tá? Olhando para o futuro, esse autor chamado William Johnson, ele foi editor da Revista Adventista durante 25 anos, se aposentou há uns 5, 6 anos atrás, está aposentado. Tá? Então, se alguém for ler esse livro dele, para onde é que nós vamos depois de San Antônio, que talvez algum de vocês aqui já leu o livro dele, se não leu, lembra que ele está aposentado. Porque tem coisa que você, pastores, só pode falar depois de aposentado. Né? Não vejo a hora, né? Não vejo. Você leu o livro? Tá. Então você tem que filtrar, tem muita coisa interessante. E que foi educativo para mim também, de coisas que eu não conhecia. E ele tem uma das frases que eu gostei muito, é essa aqui, ó, Jesus pregava o reino de Deus e a igreja foi o resultado. A igreja não é o reino de Deus. O reino inclui a igreja, mas envolve muito mais do que isso. A gente tem aquela ilustração, dizer que a igreja é hospital, né? E quem sabe a gente devia mudar essa ilustração. Em vez de dizer que a igreja é hospital para tratar as pessoas, não, vamos dizer que a igreja é o vírus, que tem que sair para impregnar o mundo com a mensagem do Evangelho. Porque nós estamos brincando assim, muito seguros, né? Protegidos aí, vamos irmãos, vamos cuidar dos nossos filhos, dos jovens. Não, nós temos que treinar os nossos jovens para o cumprimento da missão. Temos que prepará-los bem, ter certeza que eles estão bem alimentados, bem fundamentados na palavra de Deus, no Espírito de profecia, no estudo da lição, para que eles possam com segurança sair no cumprimento da missão. Então nós precisamos mudar. Aqui está a foto que eu mencionei para vocês. Eu chamava essa igreja da igreja dos 2 anjos, né? Nós temos uma mensagem dos 3 anjos, essa aqui era a igreja dos 2 anjos, que eram o Miguel e o Gabriel. Eram os 2 líderes dessa congregação, que eu tinha contado rapidamente a história para vocês. Este camisa vermelha ali é o Gabriel, que é o que pregou lá em Orlando, há 2 semanas atrás, que está indo ser missionário na Croácia agora. É um membro de igreja, ele é leigo, ele não tem teologia, ele não trabalha para a igreja, ele tem o emprego dele, e ele foi o pastor dessa congregação desde 2008, quando a gente começou, até hoje ainda é o pastor dessa igreja. Então ele disse assim, estou agora trabalhando com a associação para ter uma transição para o novo pastor. Ele é leigo, tá? Ele não é pago para ser pastor, nem estudou para ser pastor, mas ele foi chamado e ele cumpre a liderança pastoral naquela congregação, que chama Lighthouse. E eu visito essa igreja uma vez por ano, pelo menos, até agora já estou com a data de validade vencida, já está fazendo 1 ano que eu não vou lá, mas quase todos os anos eu vou e visito. A maioria que assistem lá são jovens, 90% são jovens adultos, e sempre encontro alguém, uma nova pessoa, que se converteu, se batizou e agora é um dos líderes da igreja. Todas as vezes que eu vou lá. Pessoas da comunidade. É impressionante. É uma congregação pequena, eles têm umas 50, 60 pessoas, pelo menos, mais ou menos o que eu vi a última vez. E aí algumas atividades que eles faziam. Eles tinham ainda, complementando a pergunta, né, que o irmão fez sobre métodos diferentes, uma das coisas que eles faziam nessa comunidade, que era um tipo de um hotel, vocês podem ver, um quarto do lado do outro, né, que foi transformado em apartamento para pessoas de baixa renda. Então, às vezes, numa sala pequena, um quarto pequeno de hotel, quarto banheiro, morava ali uma família, muitas vezes de pai ou mãe solteira, com 2, 3 crianças. E eles passavam ali, uma vez por semana, tinha a noite de videogame. Eles iam só para jogar videogame com as crianças. Naquela, tipo de uma vila, né, dentro desse
hotel desse condomínio. E tinha o dia que era para estudo bíblico. E você imagina o quê? As crianças, os adolescentes que vinham para jogar videogame, vinham também para estudar a Bíblia. Claro, porque tinham amizade com eles ali. Bases para o envolvimento das pessoas no culto e adoração. Eu decidi colocar aqui 2 slides que não estão aqui no material de vocês, mas eu estava pensando hoje, na hora do almoço, que eu poderia colocar alguma coisa que pode ser útil para vocês. E uma delas é essa aqui. A gente gostaria que fizessem visitas na igreja. E o que é que a gente faz para isso? Geralmente, a gente faz um membro se sentir culpado porque não trouxe um amigo. Tá? Esse é o que a gente costuma dizer em inglês, guilt-oriented, né? Você faz a pessoa se sentir culpado, ao invés de usar o gift-oriented, que quer dizer motivado pelo dom. Então a pessoa tem o dom de fazer pão, faz pão, dá para o vizinho. Tem o dom de distribuir literatura, distribui, revista, livro. E com isso descobre algum interessado. Tá? E no sermão, em vez de ficar pregando para os irmãos trazerem visita, pregue como se estivesse cheio de visita. Aí os irmãos vão se sentir confiantes de um dia trazer a visita. E se a visita vier no dia que ela vier, ela vai se sentir à vontade e vai voltar. Um mês atrás eu estava em Tóquio, e uma das coisas que, no meio de dezembro, que o meu chefe pediu para eu fazer é: nós queremos plantar igrejas, mas que sejam relevantes para os jovens. Eu disse: mas então eu não posso perguntar para o presidente da União, ele não entende nada disso. Eu tenho que perguntar para os jovens. Aí eu fiz uma reunião, nós reunimos umas 60 jovens, numa sexta-noite, o tal diretor de jovens da União, um coordenador lá, o pastor da igreja local, e jovens de várias igrejas da área. E eu perguntei para eles: vocês têm amigos que não são adventistas? Todos levantaram a mão, porque lá não tem high school e ensino médio e faculdade adventista ali perto na cidade. Então eles estudam fora, em escola pública, particular. Todos têm amigos não adventistas. Perguntei: vocês já convidaram seu amigo para ir para a igreja alguma vez? Olha, uns 2/3 disseram que sim. E eles foram? Metade levantou a mão. E voltaram? 1 ou 2 levantou a mão. Eu perguntei: por quê? Perguntaram, né? A primeira coisa que eles disseram, sabe o que foi? Na igreja a gente usa expressão e palavras que não faz sentido. Claro, não faz sentido mesmo. Você vai ouvir eles falando em japonês, não vai fazer sentido nenhum. Para mim não faz, né? Mas estou dizendo agora, não estou falando de japonês, eu estou falando de adventês, né? São expressões que a gente usa que só faz sentido para nós que está dentro da igreja. Palavras e atitudes também, foi outra coisa que eles falaram. Dá a impressão que é muito formalidade, que estão como se fosse uma apresentação. Não dá a impressão que é genuíno. E os jovens, as pessoas que têm a mentalidade mais pós-moderna, eles não gostam disso. Eles querem ver autenticidade. Então, isso é outra coisa que eu aprendi com eles. Tá? E nós estamos agora, então, desenvolvendo que tipo de estratégia poderíamos fazer para suprir essas necessidades. Outra coisa eu perguntei: o que é que a gente poderia oferecer para vocês trazerem seus amigos? Sabe o que eles falaram? Comida. Um lugar para bater papo. Eles não querem reunião na igreja. Eles querem um prédio que eles possam se reunir, que não seja prédio de igreja, perto do metrô e que dê comida. Falei: é só isso que vocês precisam? Só. Não é fácil? Então agora nós vamos fazer um método de evangelismo diferente em Tóquio, né? Vai ser um pouco diferente. Em vez de comprar um prédio para um templo de adoração, nós vamos comprar um prédio que possa ser mais como uma lanchonete, para os jovens trazerem os amigos. E, sei lá, não estamos pensando aí no que a gente vai fazer, né? Espera-se a presença de visitantes no culto. Essa é a básica, tá? O louvor dos cristãos deve ser compreensível aos não cristãos. Se a gente usa palavras ou atitudes que não faz sentido, o que é que faria você, se você não fosse adventista, não fosse cristão e entrasse na sua igreja pela primeira vez? Sabe o que um amigo meu fez? Ele é um ancião, tá? Ele, na verdade, ele cuida de uma igreja. Não tem pastor aquela igreja, ele é voluntário, mas ele cuida daquela igreja em Nova York. E ele um dia levou a comissão da igreja, se reuniu na esquina, na rua. Ele levou a comissão para se reunir na calçada, não no meio da rua, né? Na calçada, do lado da igreja. E quando os irmãos se perguntam: mas o que é isso? Você está ficando louco, Elder Zac? Por que isso? Falou: porque cada decisão que vocês tomarem aqui na comissão vai impactar a vida dessas pessoas que estão passando por aqui. Nós vamos alcançar eles para Jesus ou não vamos? É sério o negócio? Então vamos jogar sério. Os não crentes podem ser levados a perceber a gravidade do seu pecado e então converter por meio de um culto compreensível?
Lembra primeiro parágrafo que a gente leu aí, que é o capítulo 2, que originalmente era o primeiro capítulo do livro Caminho a Cristo? Ali, irmão White já mata ali no primeiro parágrafo. Fomos criados perfeitos e agora nós somos todos pecadores. E não tem outro meio senão a salvação que vem através de Jesus. Direto e reto, né? É claro, sim. A nossa mensagem é apresentada de forma clara. O que acontece na igreja pode ser compreendido por alguém que nunca veio à igreja antes? Ou nós estamos fazendo igreja só para os crentes? Não admira que as visitas não vêm e se vêm não voltam. Aqui não, né? Lá no Japão. 3 tarefas práticas para o culto evangelístico. Primeiro, levar visitantes ao culto. E aí vocês veem ali que está o número 2, né? Está trocado? Não, não está trocado não. Está certo? É porque essa não deve ser a primeira atividade, deve ser mesmo a segunda. A primeira qual é? Tomar o culto, tornar o culto compreensível aos visitantes. Não adianta querer trazer a visita se o que a gente faz na igreja é chato e ninguém entende. A visita não sabe o que está acontecendo. Procure cultuar e pregar em linguagem compreensível. Explique o culto enquanto prega. Explique o que está acontecendo. Dirija-se diretamente aos visitantes. Estenda as boas-vindas. Não quer dizer que você vai agora, fulano, você é a primeira vez, fica em pé aí. Muitas pessoas não gostam disso. E aí tem na porta o livro e lê o nome errado. Então, as pessoas às vezes não gostam de ser colocadas assim em relevância, né? Mas respeite, considere, reconheça que tem ali visitantes em nosso meio e demonstre que você está contente por causa disso. Considere o uso das artes no culto com alto grau de refinamento. Celebre as ações de misericórdia e de justiça, que nós estamos aqui para criar um impacto na comunidade, para fazer diferença. Apresente os sacramentos, né? Os emblemas da Santa Ceia, se você estiver usando. Se vai ter batismo, então explique o que é que está acontecendo. Vai ter apresentação de uma criança? Explica o que é que vai acontecer. Pregue sobre a graça, que o Pai está sempre de braços abertos. Venha como você está a Jesus, e é Ele que vai fazer a obra de transformação na sua vida. Aí então, traga as visitas na igreja, porque aí a igreja vai estar preparada para receber as visitas. E número 3, leve as pessoas a um comprometimento. Percebe a diferença da ordem então? Por que eu coloquei assim? Essa é a ideia do autor, tá? Tim Keller, a igreja centrada. Excelente a ideia dele. William Johnson, de novo, está aposentado, hein? Não se esqueça. Missão corre na veia, essa é uma tradução meio liberal do que ele falou, mas foi isso que ele disse. Missão corre na veia da igreja adventista. Missão está entrelaçada em nossa identidade. Missão define quem somos e por que existimos. Se abandonarmos a missão, pereceremos. Não tem razão de existir. Para que a igreja esteja engajada na missão, ela tem que ser igreja. Porque se tem um grupo de pessoas que se reúne dizendo que são igreja, mas não estão envolvidos na missão, não são igreja. Não há igreja sem missão. A igreja é, por natureza, uma comunidade missionária. E a comunidade que falha em desempenhar essa comissão, falha em ser uma comunidade cristã. Perceberam a complicação, da consequência direta? E é o que então? Um clube de cristãos, adventistas, vegetarianos, né? Seja lá o que for, mas não é igreja. A igreja é outra coisa. A igreja não tem uma missão, nesse sentido, a missão tem uma igreja. Não sei se vocês já ouviram falar nesse navio Queen Mary, mas é um grande navio. Ele é maior do que o Titanic era, né? Mas ele ainda existe. Ele foi construído em 1930, mais ou menos, por uma companhia europeia, e na época era um estouro de luxo, né? Foi construído para ser um transatlântico, um navio de passeio, de veraneio, né? De férias. Só que poucos anos depois veio a Segunda Grande Guerra e ele começou a ser usado para transportar soldados, marines, né? Dos Estados Unidos para a Europa e vice-versa, levava e trazia. Centenas de milhares de soldados foram transportados no Queen Mary. Terminou a guerra, ele fez mais algumas viagens de férias, mas o que aconteceu? Nessa época começaram a construir os cruzeiros com alta tecnologia, piscina, né, no topo do navio, muito mais conforto, e ele virou uma sucata. Em resumo, foi vendido por cerca de 4 milhões de dólares para uma cidade passou por mão de várias pessoas, mas no fim foi para Long Beach, na Califórnia.
E lá em Long Beach, eles ancoraram um navio no porto dessa cidade, Long Beach, e a cidade gastou 60 milhões de dólares para reformar esse navio velho, para que ele ficasse atracado ali no porto e nunca mais saísse dali. E hoje é um shopping center, tem restaurantes de luxo, tem um hotel dentro do navio, mas ele nunca sai do porto. E não foi para isso que ele foi feito. Tá? Ele foi construído com outro objetivo, completamente diferente. A igreja não pode ser igreja se ela não cumprir o propósito para o qual ela foi estabelecida. Tenho 10 minutos ainda? Então vou agora para a última apresentação dessa tarde. Nós falamos hoje cedo sobre a grande comissão. E se fôssemos ter uma tradução literal de Mateus 28, 19 seria, portanto, indo, em vez de ide, porque a ordem não está no indo, a ordem realmente está no fazer discípulos. Então, a tradução literal seria, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas. É interessante que a ordem até é o contrário. Tem uma discussão muito grande sobre isso lá na América, em líderes da igreja, sobre discipulado e fazer discípulos, que alguns querem fazer a diferenciação entre os dois. Discipulado é crescimento espiritual, é santificação. E fazer discípulos é evangelismo, é ganhar outras pessoas e torná-los seguidores de Jesus. Eu não vou entrar nessa discussão, mas pelo menos da maneira como Jesus disse, vocês têm que fazer discípulos. E vão fazer discípulo como? Indo, no dia a dia, na sua vida diária. Deuteronômio fala lá, ao levantar, ao deitar, ao levantar, anuncia essas palavras. Tem que fazer parte da sua vida diária, da sua maneira de ver. Então, fazer trabalho missionário não é uma atividade esporádica. Fazer evangelismo não é uma opção. Isso deve fazer parte da nossa vida diária. Como? Da maneira como você vive. Ao invés de pensar que agora, além de trabalhar, ganhar o meu sustento, eu tenho que dedicar tantas horas por semana para o trabalho missionário. Não. Todo o tempo que você trabalha, você está a serviço do Senhor. Eu estava ouvindo rádio, levou muitos anos para eu ouvir rádio na América, porque eu não entendia nada. Agora eu entendo um pouquinho. Falta ainda umas 15 palavras. Depois eu conto a história das 15 palavras. Mas eu estava ouvindo uma entrevista e o repórter lá perguntou ao entrevistador, e o que você faz? E a pessoa disse, literalmente seria, eu sou um encanador ordenado. Foi a resposta dele. Encanador ordenado. O que quer dizer isso? Aí ele explicou. Porque, na verdade, eu sou um ministro. Eu sirvo a Deus. Mas eu faço encanamento, né? Sou encanador, para pagar as minhas contas. Quando você tem esse conceito de que a sua vida está a serviço de Deus, o trabalho missionário, o evangelismo, não é uma tarefa a mais que você vai fazer. Não, é parte da sua vida diária. Você não vai tirar um tempo para ser cristão. Você não vai tirar um tempo para ser adventista. Você não vai tirar algumas horas por semana para fazer trabalho missionário. Não, todo o tempo. Você está em missão. Você está pronto para a batalha. E Deus vai guiar os seus passos, para que através da sua influência, da sua vida, você possa cumprir o propósito de Deus. Por isso Ellen White menciona, ela comenta dizendo que Jesus fazia tanto a obra de Deus quando estava na carpintaria do seu pai, como quando ele estava pregando as multidões ou curando os enfermos. Então se você tem uma profissão, se você é um profissional, no seu trabalho, você está cumprindo o trabalho de Deus. Se tudo que você faz é para o Senhor. E os seus relacionamentos com as pessoas, através do seu negócio, da sua atividade profissional, poderá, então, ser canalizada com o propósito de alcançar pessoas para Jesus. O discipulado é um movimento de multiplicação de discípulos. Não existe discipulado se nós estivermos apenas acrescentando novos membros dentro da igreja. Tem que haver multiplicação e não adição. Por isso que existe um sistema, né, que declara hoje que é o líder nível 5, ou a igreja nível 5. Tem 5 níveis nesse contexto, tá, de igreja. A igreja nível 1 é que está morrendo. Ou já está na UTI, né, para encerrar. E, às vezes, é melhor realmente fechar a porta e começar de novo mais tarde. Né? Segundo, 2 está estagnado. Não cresce, mas também não fecha as portas. Número 3 tem um pequeno crescimento, está acrescentando alguns membros. Número 4 é quando está trazendo novos discípulos. Então, a igreja que está realmente se desenvolvendo. E número 5, ela está multiplicando líderes. Então, a 4, ela parou ainda no movimento
de alcançar novos discípulos, mas a 5 está multiplicando líderes. Nível 5 deve ser o nosso alvo, mas é muito difícil chegar lá. Para ter uma igreja nível 5, você precisa ter líderes nível 5, pastores nível 5. Mas isso aí um outro dia a gente volta a falar sobre isso. Mas Jesus disse claramente, façam discípulos. Lembra do que eu falei cedo? Não é suficiente memorizar as palavras de Jesus. Não é suficiente saber falar em grego ou hebraico o significado dessa palavra ou daquela. O importante é fazer o que Jesus mandou fazer. Façam discípulos. Foi isso que Jesus disse. E como é que eu sei que eu estou fazendo discípulos? Agora aqui uma aplicação prática para vocês, são pastores e anciãos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. O que é que diz lá? Vamos ler juntos? E as palavras, disse Paulo, né? E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens, e eu colocaria mulheres também, fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. O que quer dizer isso aqui? É multiplicação, desenvolvimento de novos líderes. Paulo disse a Timóteo, Timóteo, você me ouviu, agora você vai, escolhe alguém, para quem você vai contar, que sejam capazes de encontrar outros e ensinar as mesmas coisas que eu ensinei você. Em outras palavras, é isso mesmo, né? É aquela escadinha, é assim, ó. Paulo, ele falou a Timóteo que deveria escolher homens e mulheres fiéis que encontrassem outros para cumprir esse propósito. Você só sabe que está realmente multiplicando quando atinge a 4ª geração. Só aí que você sabe que realmente você está fazendo líderes. Pense sobre isso. Então você é ancião há 20, 30 anos? Okay. Quantos anciãos você já formou? E eles, quantos formaram? E esses que eles formaram, quantos formaram? Quando você chegar na 4ª geração, você pode ter certeza que você cumpriu a sua tarefa. Enquanto isso, você não pode parar, mas tem que começar a fazer o que tem que ser feito, né? Porque tem muita gente afobada com fama de ocupado. Tá? E não é apenas trabalhar mais, o que nós temos é que trabalhar direito, como Deus quer que a gente cumpra o seu propósito. Tem 5 minutos ainda? Tem? As minhas contas tem. Ok, siga. Tranquilo, né? Fica tranquilo, tranquilo. Eu mencionei rapidamente para vocês cedo que a igreja, nos últimos 50 anos, os dados, né, a secretaria tem sido mais criteriosa, existe mais informação disponível. E, em média, nos últimos 50 anos, nós perdemos mais de 13 milhões de pessoas. Então, em outras palavras, hoje, a igreja deveria ter perto já de 35 milhões de membros se nós não tivéssemos perdido esses 13 milhões, quase 14 milhões de membros. Então, em média, hoje, nós estamos perdendo 39% dos membros. E existem muitos lugares que vocês podem imaginar que a dificuldade de atualizar a secretaria é muito grande. Então, esse dado, com certeza, é muito pior do que a gente está vendo aqui. Tá? Não sei se vocês já ouviram essa história da Apolo 13, uma das missões, né, à Lua, que eles tiveram um sério problema técnico. E eles chamaram a base em Houston, Texas, e a mensagem foi: Houston, we've got a problem. Estamos com um problema. O meu genro contou essa experiência e fez alguma aplicação, não sei como, né, no sermão dele. E na semana seguinte, a minha neta, a mesma, né, Mommy, look at your church, a sua igreja aí no restaurante, ela entrou correndo na sala, ela tinha uns 3 anos, e gritou: Houston, I have a problem. Não encontro o meu sapato. É claro que o problema que ela estava passando era muito menor do que aqueles, né, que os astronautas lá da Apolo 13 tiveram, e muito menor do que o que a igreja está passando hoje, mas com certeza nós temos um problema. E esse problema é sério, e nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Porque se não fizermos nada, nós vamos ter aqui a atitude do avestruz, que esconde a cabeça na areia, e falar: não, está tudo bem. Ou vamos dizer, tem um problema, mas foi causado por quem veio antes, vai ser resolvido por quem vier depois. Nós não podemos ter essa atitude de negação ou de omissão. Para isso, Deus te chamou agora, pastor, ancião, líderes da associação, departamental, administradores,
para fazer diferença e fazer algo que você ainda não fez. Então, meu desafio para você hoje, nós temos muitos problemas a serem resolvidos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que orar a Deus e pedir que Ele envie mais obreiros e que Ele nos capacite para que nós possamos gastar energia de maneira certa. E não gastar energia naquilo que não dá resultado ou não dá o resultado que Deus espera. Primeiro sinal de uma cultura em risco de colapso não é apenas o foco em números e resultados, mas uma obsessão irracional com o cumprimento de metas quantitativas. Em outras palavras, quer dizer, no momento que nós tivermos só alvos de números, desconsiderando o verdadeiro significado da missão, nós estamos fadados ao fracasso. Os números são importantes? Claro que são importantes. Tem até um livro na Bíblia, né, com esse nome. Os números são importantes, porque eles representam pessoas, representam jovens, crianças, famílias, que Jesus deu a vida para morrer por eles. E é a nossa tarefa, a nossa responsabilidade alcançar essas pessoas também. Eu perguntei para uns jovens, um grupo de jovens em Curitiba, há uns 6 meses atrás, um pouco mais, né? Era uma reunião de anciãos, pastores, mas na sexta noite, eles convidaram os jovens da área de Curitiba. Eu pensei, eu vou fazer alguma coisa diferente, vou perguntar para esse pessoal que está aqui. E aí eu coloquei na tela uma pergunta e dei para eles um link para eles responderem o que eles achavam. Tá? 190 jovens responderam. A pergunta foi, por que os jovens estão saindo da igreja? Desses 190, 83 disseram, porque eles veem hipocrisia nos membros e na liderança da igreja. Okay, tem outros que disseram que era falta de amigos, conflitos na igreja, bastante, né? Conflitos familiares, alguns problemas em casa também, desacordo com a doutrina da igreja, foi até pouco, né? Cerca de 20%. Né? Não. 10%. Menos, 12%. Tá? Mas 83%, quase 50% disse que eles percebiam que havia hipocrisia entre os membros da liderança da igreja. Bem, você pode ter atitudes assim, esses jovens não sabem de nada mesmo, tá? Então, não são consagrados, estão aí criticando a liderança da igreja. Tudo bem, você pode tomar esse caminho. Ou você pode tomar o outro e dizer, por que será que eles responderam isso? Não sei, você tem que pensar. Tá? Agora, nos últimos anos, tem sido feito várias pesquisas têm sido feitas, a nível mundial da igreja. E uma delas consultou mais de 1.000 pessoas que saíram da igreja. Aliás, sabe o que é pior do que ver aquele número horrível de 40% de pessoas que saíram da igreja? É descobrir que mais da metade dos 40% que saíram foram tirados do livro como desconhecidos. Então, alguns de vocês não acompanharam, eu vou repetir. Pior do que ver que nós estamos perdendo 40% dos membros, é descobrir que mais da metade desses que saíram como desconhecidos. Quer dizer o quê? A gente nem sabe quem é. E aí conseguiram, mais de 1.000, perguntaram para eles, por que você saiu? Quais foram os fatores? Né? Alguém te visitou? Vocês têm aí na apostila um resultado parcial disso. Creio que é entre 7% e 9% que disseram que o pastor visitou. É capaz que muitos deles estão criticando o pastor mesmo, o pastor nem me visitou, e na verdade o pastor tentou visitar. Eu imagino que isso é possível também. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui para vocês nessa pesquisa é o seguinte, os principais fatores que as pessoas, qual foi o evento que disparou a sua decisão, que provocou a decisão de você deixar a igreja? E essa combinação de 3 cores quer dizer um fator menor, um fator secundário ou um fator principal. A soma desses 3 fatores, primeiro, segundo ou terceiro nível, dá o nível total da altura daquelas colunas. Então vamos centralizar nos primeiros. Tá? O que diz lá? Perceberam hipocrisia em outros membros da igreja. Mas parece até que fizeram essa pesquisa com os jovens lá de Curitiba. Deu o mesmo resultado. Primeiro, o mais alto foi esse aí. E as pesquisas, como eu disse, foram mais de 1.000 pessoas consultadas em vários países do mundo. Então, não é um lugar específico. Mas é interessante que, numa cidade em que eu fiz praticamente a mesma pergunta, os jovens responderam a mesma coisa, o fator principal. Segundo, problemas matrimoniais. Terceiro, falta de amigos. Quarto, conflitos na igreja. Quinto,
família com conflito. Sexto, conflito pessoal. Sétimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dúvidas prolongadas acerca das doutrinas. E a gente pensa então, não, culpa do evangelista, que não pregou o sermão direito, culpa do obreiro bíblico, do irmão quando deu estudo bíblico, não ensinou outra doutrina. Não, não é isso porque o povo está saindo. Na lista dos motivos principais, ele vem como o sétimo na lista. Por que as pessoas saem? Porque não tem amigo ou porque tem inimigo na igreja, pior ainda. É por isso que as pessoas estão saindo. Conflitos dentro da igreja. E aí eu perguntei, numa reunião dessa que a gente teve lá, quantos cursos o seminário aí, né, o curso de teologia está dando para os pastores como lidar de conflitos. A única vez que eu estudei, eu tive uma classe sobre isso, foi no nível de doutorado. E eu duvido que eles tenham uma classe dessa aqui. E entre os 7, 6 dos mais importantes fatores que as pessoas estão saindo da igreja é porque não sabem lidar com conflito. Pergunto agora o presidente, quantas vezes a gente dedica um concílio de anciãos para ensinar os pastores a tratar, como é que diz em português, gerenciamento de conflito? De crises, de crise. Nós temos que gastar tempo nisso. É isso aí que o povo está saindo da igreja. Vamos treinar os anciãos, fica uma ideia para o futuro, Conselho de vocês. Ter seminários sobre... Já trouxeram? Mas é bom mesmo, Quando está vendo com o milho, já está com a paçoca, já está pronto aí. Precisamos realmente dedicar muita atenção nisso, porque o assunto é sério. No mundo inteiro a igreja está sofrendo por causa disso. O americano não entende de receita de paçoca de amendoim. Com fubá. Tá bom, com fubá. É que na América eles fazem a paçoca diferente, pessoal. Vocês não entendem. Lembra disso aqui, tá? Os pastores, os líderes. Aí é que está o nosso... É o elo mais fraco da nossa corrente. Tá aí, relacionamento. Nós temos que ser amigos e temos que diminuir o número de inimigos, das pessoas dentro da igreja, especialmente dos novos recém-batizados. Porque a gente descobriu o seguinte, quem mais sai são os últimos que chegaram e os jovens. A nossa maior perda são entre aqueles que entraram recentemente e entre os jovens. E o maior número de batismos é com os jovens. Então nós perdemos 2 vezes. A gente batiza mais jovem e a gente perde mais jovem. Então nós temos que, de alguma maneira, temos que dedicar mais atenção nessa área. Mais importante razão, disparada, que a pessoa saiu da igreja. Falta de amigo. Falta de amigo. Ou um grande número de inimigos, Mas falta de amigo foi identificado. Razão número 1, porque ele saiu, Falta de amigos. Alguém disse que o problema das perdas dentro da igreja é falha no processo discipulado. Então voltamos novamente na missão que Jesus mandou fazer. Nossa grande missão tem que ser fazer discípulos. Se realmente fizermos discípulos, não apenas membros de igreja, nós vamos resolver muitos desses problemas que têm levado tantas pessoas a deixarem a comunhão da igreja. A igreja da missão é o próximo tema que eu faço então para amanhã. Vamos deixar por hoje aqui, que amanhã eu volto. Bom, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tenham um bom restante de sábado.